Pessoal, antes de fazer aquele formulário que está lá embaixo, lá no nosso site, lá na nossa página, eu quero fazer esse formulário aqui. Ele está aqui em cima, tá? Logo depois das imagens ali, ó, ele já tem aqui, ah, ele já tem aqui um formuláriozinho sem formatação, tá? Se eu olhar na página original, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho como se fosse uma grid, né? Eu tenho uma linha ali com três colunas, né? Mais ou menos isso, né? Eu tenho uma linha com três colunas e ele ocupa ali, tem uma certa distribuição ali dos elementos, tá? A formatação principal seria dos inputs e desse cara aqui, eles são exatamente a mesma, né? Se eu olhar ali embaixo, ó, tem um formulário ali, eles são exatamente a mesma, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar, antes da gente criar esses elementos aqui, eu vou criar já esta grid, para a gente já ver como que a gente pode fazer essa formatação visual, né? Esse arranjo aqui, tá? E depois a gente formata esses elementos aqui, ok? Então, aqui eu gostaria de explicar uma coisinha para vocês, ó. Aqui, galera, eu vou desenhar aqui como se fossem algumas linhas. Então, eu vou ter uma div aqui, que vai ser uma div com uma class row, a gente já viu isso, na verdade, né? E aí eu vou ter duas colunas. Essa coluna vai ocupar 2 de 3 e essa coluna vai ocupar 1 de 3, tá? É como se eu dividisse esta primeira linha aqui em três colunas e aí eu vou falar que essa aqui onde tem o formulário vai ocupar duas colunas e essa vai ocupar somente uma, tá? Seria como se fosse isso. E depois, o que que eu vou fazer? Dentro desta linha aqui, desta outra coluna, eu vou ter como se fosse uma outra linha, né? E aí eu vou ter coluna, uma coluna, e o meu text area vai ocupar as duas colunas, tá? É como se eu estivesse separando isso em tabela, mas pelo amor de Deus, a gente não vai usar tag table para fazer isso. A gente vai utilizar as divs e por aí vai e formatar com CSS, tá? Então, tendo isso em mente, vamos antes de fazer qualquer coisa lá no HTML, no CSS, desculpe, vamos lá no nosso HTML. Então, vou abrir aqui o meu index HTML e lá em cima, onde eu tenho aquele formulário, tenho aqui as imagens e aqui o formulário para entrar em contato. Aqui eu tenho um formulário e é isso aí. E aqui eu tenho o address. Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Antes desse formulário, eu vou criar as nossas divs, tá? Então, só para relembrar a convenção que a gente criou, aqui eu tenho uma class row e uma class call2. Vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou ter uma class row. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Lá eu coloquei 2, né? Significa que é a metade, né? 50% para cada lado. Aqui eu vou fazer o seguinte, 2 de 3, tá? Ou até melhor ainda, ó, 2 de 3, ok? Desse jeito aqui. E aí eu fecho essa coluna. E aí agora eu tenho div class call 1 de 3, tá? Desse jeito aqui. Então eu tenho duas colunas, é como se eu dividisse essa linha em três colunas, né? Vou até colocar um comentário aqui, ó. Desse jeito. É como se eu dividisse essa linha em três colunas. Esta primeira ocupa duas colunas, essa ocupa uma coluna. Na que ocupa duas colunas, eu vou jogar o formulário lá dentro. Arrumar a tabulação para ficar certinho. E o address eu vou colocar naquela coluna que ocupa uma de 3. Arrumar a tabulação. E é isso aí. Deixa eu minimizar isso aqui, fechar um pouquinho, muito bem. Galera, então é isso que nós temos. Qual que é a ideia? Eu vou criar o CSS para arrumar isso aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir o meu estilo.css. Eu já tenho em algum lugar aqui, ó, eu já tenho, vou até colocar um comentário
dizendo que isso aqui faz parte do grid, tá? Comentário no CSS é /, aí eu escrevo grid e termina com asterisco barra, tá? Muito bem. Então já tenho o col2, o que eu vou fazer agora? Ó, o que eu tiver a class 2./3, né, desse jeito. Pessoal, desculpe, eu não consigo colocar barra no nome da classe, tá? Então eu vou colocar um hífen aqui e vou arrumar lá no HTML, tá? Cometi uma falha aqui, então vamos vir aqui no meu HTML, colocar um hífen, agora sim, é isso aí. Então vou vir aqui agora no meu estilo, só para ver se está pegando a classe certinho. Vou vir aqui, é isso aí, está funcionando, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só, a minha classe que ocupa duas colunas de 3, ela vai ter um widget, de, eu vou colocar 66%, tá? E ela vai ter um float left, desse jeito. E a minha classe que ocupa 1 de 3, ela vai ter um widget de 33%. E eu também quero um float left, desse jeito. Eu vou colocar um background só para a gente enxergar elas, tá? Então, uma vai ser laranja e a outra... Opa, aqui... Yellow. É isso aí. Vamos testar no Chrome. É isso aí. Então, ó, já tenho ali duas coluninhas ali, tá certo? Só que um detalhe se você reparar, elas estão muito grudadas, né? Na verdade, a gente não fez uma margem ainda, né? Eu vou ter que aplicar alguma margem. E aí eu vou ter algumas técnicas para conseguir ter essa margem aí separando uma coluna da outra, tá? Por hora, o que a gente pode fazer? Eu vou pegar a segunda coluna e vou aplicar o margin left nela, né? Então, eu vou pegar esta coluna aqui amarelinha, vou colocar um margin left nela. Eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou fazer... Essa aqui hoje já está ocupando 66, né? Então, eu vou fazer ela ocupar 65, tá? Essa daqui vai ocupar uns 32%, e o restante eu vou utilizar para aplicar na margem. Então, vamos ver como é que isso vai funcionar. Ó, 65, aqui eu vou colocar uns 32, tá? 65 com 32, 97. Ou seja, esse cara aqui eu vou colocar um margem left de 3%, tá? Matemática simples aí. É isso aí. Já tenho ali uma separação. Deixa eu ver por que está com esse espaço aqui esquisito, né? Vamos tentar entender. Esse cara está com float left, float left. Eu vou diminuir um pouquinho só para ver se aquele espaço some. Diminuiu aqui. Deixa eu voltar para 64. Muito bem, funcionou. Voltando para 65. Estranho que agora funcionou, né? Agora deu certinho. Às vezes algum probleminha no brackets, tá? Porque a conta tá certo, tá batendo, então não teria por que ter dado aquela quebra ali, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui rapidão, 40. É isso aí, não, tá funcionando, tá tranquilo. Então, voltando aqui, 65, é isso aí. O que eu vou fazer agora é separar. Aqui eu vou criar uma outra linha e esta linha aqui eu vou colocar duas colunas, né? Uma com o nome e outra com o e-mail. Então, vamos lá. Primeiro no meu HTML, olha aqui, desse jeito aqui assim, vou criar div class row. Isso aqui vai ser uma linha e vou envolver esses dois caras dentro dessa linha. E dentro dessa linha eu quero colocar
div class col2, já tenho a classe criada. Então, esse cara vem para cá. Vou envolver esses dois aqui, desse jeito. Fazer a mesma coisa no de baixo. Esses dois vão fazer parte dentro dessa div aqui. É isso aí. Provavelmente já deve estar funcionando, tá? Já está funcionando, é que a gente não consegue ver, ok? E aí o que eu vou fazer? Tanto o meu label quanto o meu input, eu vou transformá-los em elemento de bloco, tá? E depois a gente vai ver um probleminha que isso vai gerar, mas vamos por partes. Então, já tenho aqui a minha grid, depois se precisar a gente volta para ela. O que eu vou fazer é, aqui em cima, eu vou formatar os elementos do formulário, tá? Deixa eu ver aonde que a gente pode fazer isso. Vou fazer antes de formatar os botões, tá? Muito bem. Então, olha só, input, o label, quanto o text area, eu quero colocar um display. Eu vou colocar um display inline block. Inline block. E vou colocar um width de 100%, tá? Desse jeito aqui. Vamos testar? É isso aí. Eu já sabia que isso ia acontecer, tá? Primeiro, porque ele grudou muito, né? Segundo, porque ele colocou uma barrinha de rolagem aqui. Por quê? Porque como eu coloquei o tamanho 100% e ele, por padrão, já tem um padding, então o padding está somando ao tamanho do elemento. Então, o que eu vou fazer é colocar um box sizing. Box sizing border box. Prontinho. Resolvemos a questão lá da barra de rolagem na horizontal, só que com isso a gente tem um outro problema para resolver. Eu quero distanciar esses caras. Se eu olhar o original, eu tenho uma separação, né? Eu tenho um espaço aqui. Então, da mesma forma que a gente fez lá naquela linha onde eu dividi por 3 colunas, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Só que aí, isso aqui é lá na nossa grid. Então, aonde eu tenho aqui, ó, ou 50%, o que eu vou fazer, pessoal? Olha só, eu vou diminuir um pouquinho, tá? Eu vou diminuir 1% aqui, e aí o que eu vou fazer é o seguinte, repara, com 2, a primeira linha, o primeiro filho, eu vou colocar um margem right de 1%, tá? Eu diminuí 1% aqui da largura, ou seja, eu quero distribuir esse 1%, deixa eu voltar aqui, vou mostrar no site original. Esse 1% eu quero colocar na direita da primeira coluna e à esquerda da segunda coluna. É isso que eu estou fazendo aqui, tá? Então, ó, com o 2, primeiro filho, vou aplicar a margem à direita. E o segundo filho, eu vou aplicar a margem da esquerda. Então, last child, margin left. Vamos ver se funcionou. É isso aí, ó. Já deu um espaçamento ali, tá? Daria para espaçar um pouquinho mais, é só fazer a conta aqui. Se eu quiser, por exemplo, colocar 48,5, aqui eu posso colocar 0,5, 0,5, tá? Diminuí 0,5% aqui, aumentei 0,5% aqui. Tá certo? Muito bom. O que mais que eu tenho? Vamos voltar na formatação dos meus inputs do formulário, né, nos meus campos de formulário. E aí o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, olha só. Os meus inputs e o meu text area, eu quero um background, colocar um CCC aqui. Eu quero um paddingzinho de 5px e eu quero um border radius de 5px. Vamos testar. E eu quero o border none também. Desse jeito. É isso aí.
talvez um pouquinho mais. Podemos tirar aquela cor de fundo lá, pelo amor de Deus. Assim que eu achá-la, tá lá na grid, né? Então vou tirar esse cara daqui e esse cara daqui também. É isso aí. Um pouquinho mais de padding, tá? Um pouquinho mais de padding. Então vamos lá. Aqui. Coloquei um padding de 5, vamos colocar de 15. E é isso aí, ó, tá? Já tem um formuláriozinho ali. Poderia trabalhar um pouco mais com margem e por aí vai, tá? Poderia, por exemplo, tanto no meu input quanto no meu text area, colocar um margin bottom aqui de 15 px, talvez. Vamos testar. É isso aí. Já ficou mais interessante, tá? O que mais? Se eu olhar no meu site original, tudo bem, a cor não é exatamente essa, mas eu tenho um efeito aqui de focos, né? Ó, tem um efeito de focos. Então vamos lá, vamos colocar esse efeitinho aqui. Então, dentro aqui, esses caras todos aqui, olha só o que eu vou fazer. Eu vou copiar esse cara aqui, colar aqui, e aqui, tanto aqui, eu vou utilizar a pseudoclasse focus. Então, dois pontos, focus. Vou colocar um border 2px solid, aquela cor verde que é exatamente essa aqui. Talvez dê uma diferença, mas eu já vou arrumar. Eu sabia que isso ia acontecer. Por quê? Porque como eu tirei a borda do elemento original, no Focus ele está acrescentando, né, a borda. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa mesma borda aqui nos inputs, só que ao invés de ter essa cor, eu vou colocar um transparente, desse jeito, tá? Ou seja, ele tem uma borda transparente, quando eu coloco ali o cursor, ele fica ali a bordinha verde. Essa bordinha azul, isso aqui é padrão do browser, tá? Está relacionado à acessibilidade. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse cara. Para tirar isso, eu vou vir aqui, ó, no Focus, pode ser? Outline None. Esse é o que vai tirar aquele padrão do browser, tá? Ó, quando eu coloco aqui, ele já não tem mais aquela linha azul adicional, tá? Vou aumentar um pouquinho, 3, assim. E aumentar aqui também, né? 3 aqui, para ficar certo. É isso aí, ó, tá? Muito bom. Se eu olhar também, nesse exemplo deles aqui, no exemplo original, eu não tenho, né, aquele botão 100% e tudo mais. Por que que tá assim? Exatamente porque a gente colocou em qualquer input e o nosso botão é um input type submit, tá? Então, o que eu vou fazer? No meu HTML, vamos ver se eu tenho alguma classe aqui, ó, input type submit, eu não tenho aquelas nossas classes de botão default, né? Class button default, vou colocar a classe stroke que a gente criou. Olha só, tá? Só que aí, o que eu vou ter que fazer também é tirar, né, o display block. Deixa eu ver como que eu coloquei aqui. Olha só, coloquei aqui uma largura de 100%. O que eu vou fazer? Eu já tenho uma classe button default, então eu vou formatar por ela, ó, button default. Eu não tenho uma formatação aqui de largura, né? Então eu vou colocar no elemento que tem a classe button default, eu vou falar que ele tem a largura de quanto? Eu vou voltar com a largura original. Para isso, eu vou colocar a palavra alto. A palavra alto ele vai fazer com que a largura volte ao seu padrão, ao que era antes de eu colocar aqui o widget 100%, tá? Se eu testar, opa, não funcionou, vamos tentar descobrir por quê. Button default, widget alto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tenho o widget alto, deixa eu ver no HTML, eu acho que eu já sei por quê. No meu HTML eu coloquei button default stroke, mas não coloquei a classe button default, né? Eu tenho que colocar as duas, tá? Então vamos lá de novo. Ainda não, deixa eu ver se no meu HTML.
Aqui, escrevi errado. É isso aí. Button default. É isso aí. Voltou a funcionar. Ficou um pouquinho menor por conta daquela classe button default, mas a gente poderia colocar uma outra classe para aumentar o tamanho da fonte, por aí vai. Eu vou deixar dessa forma mesmo, ok? Ou, se eu quiser fazer o seguinte, olha só, eu vou fazer com que nessa classe do botão, eu tenho, cadê? Eu tenho meu botão aqui, ó. Tem o button default stroke, e eu vou colocar o button default big, tá? Big. O big ele vai aumentar um pouquinho o tamanho, tá? Então, button default big, vou vir aqui no CSS, eu tenho aqui default, small, vou colocar perto do small. Esse cara tem um font size de 1 em, volta para o padrão que estava antes, tá? Porque se aqui eu apliquei um font size 0.8, o big ele volta para o padrão. Então, se eu testar agora, é isso aí, tá certinho. Única coisa, text area tá muito pequenininho, vou aumentar a altura dele. Normal, tranquilo. Vou vir aqui onde eu formatei o meu text area, aonde eu coloquei aqui, ó, text area. Eu vou vir aqui, text area, colocar a propriedade height, altura, sei lá, vou colocar uns 70 px aqui. Ou se quisesse colocar em EM, também poderia, tá? Deixa eu colocar 150 para ver se vai alterar. Alterou. Vou colocar em EM. Colocar 10 EM. Vamos testar. É isso aí, ó. Tá? Muito bom. Deixa eu comparar com o original. Exceto pela corzinha, né? Pela corzinha, tá funcionando. Deixa eu só ver. Eu não coloquei placeholder. Vamos ver no HTML. Eu não coloquei nenhum placeholder aqui. Poderia colocar, tá? Vamos lá, só para a gente ver funcionando. Placeholder. Nome completo. Desse jeito. É isso aí, tá? Poderia colocar placeholders em todos eles, ok? Bom, pessoal, por enquanto é isso. Como eu formatei usando as tags, input e tudo mais, aqui embaixo, aquele formulário já deve ter uma formatação mínima, tá? Eu formatei com o label display block, por isso que ficou quebrado assim, a gente pode arrumar, mas aí a gente faz isso numa próxima aula. Até lá!